vida temos pra viver aqui, como empregá-la, em quem investir. Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês em mais um dia participando e podendo compartilhar uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós estamos com um tema que nós comentamos a semana passada sobre discernindo os tempos, né? Nós queremos entrar em alguns detalhes hoje que não deu tempo de nós comentarmos na semana anterior sobre alguns eventos que demonstram a questão da vinda de Cristo, né? Que antecede a vinda do Senhor, e são eventos claros, né? Que o próprio Jesus, como tendo conhecimento de todas as coisas, sendo o próprio Deus, tendo discernimento, sendo onisciente de todas as coisas, e de certo modo já prescrevendo para nós que quando estivesse próximo o seu retorno, porque de fato o Filho de Deus vai retornar segunda vez, esteve uma primeira vez, seu nascimento, viveu como uma criança, teve um nascimento como um bebê, cresceu como qualquer outra criança, trabalhou, foi um homem que teve as suas atividades, teve início ao seu ministério na sua primeira vinda como um homem normal, de fato foi reconhecido como Filho de Deus pelos sinais que ele operou diante de todos e pela grande prova incontestável da sua morte e ressurreição, e também a sua subida aos céus, a ascensão dele foi testemunhado por 120 pessoas que de fato foram testemunha ocular da ascensão de Cristo e até mesmo da ressurreição. Então a primeira vinda dele é incontestável, a própria história reconhece que Cristo esteve aqui uma primeira vez com o seu nascimento e o seu viver entre os homens, então também terá a sua segunda vinda, diferente da primeira, é claro. E ele mostrou isso, que quando tivesse alguns sinais acontecendo, nós poderíamos já estarmos precavidos, né, de certo modo já vigilantes, que está perto a sua aparição a segunda vez. Nós vamos comentar esse tema, você já levantou, de repente está tomando seu cafezinho aí, e nós gostaríamos de pedir aí que você ficasse um tempinho. Eu creio que vai te ajudar você em começar o seu dia de forma agradável, e o Senhor Deus vai abençoar vocês, viu? Quero cumprimentar aqui nosso amigo, irmão Rafael. Amém. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os ouvintes, participantes do programa Vida para Todos. É uma satisfação realmente poder estar aqui junto com o Antônio e junto com a equipe do programa Vida para Todos, para poder anunciar o Evangelho, né? E falar um pouco mais sobre essa questão da vinda do Senhor, discernimento ou discernindo os tempos, algo que todo mundo praticamente sabe, mas estamos apenas discernindo algo físico, né? Enquanto o reino do Senhor está sendo estabelecido nessa terra, nós precisamos estar atentos e apercebidos para que o Senhor não nos pegue de surpresa, Antônio. E isso pode ocorrer, né? Então, por meio da palavra, nós sabemos quais são as consequências e tudo que ocorre no mundo hoje, quais são aquilo que vai trazer o Senhor de volta. Por um lado, nós temos duas evidências hoje diante dos olhos de todas as pessoas. Do lado positivo, Rafael, nós temos a conversão e as pessoas hoje que vão se tornando cristãos aos milhares, né? Temos hoje até mesmo a revista Vida para Todos, que vai ser impressa em vários idiomas, e a questão do espaço Bucafé, os bucafés espalhados pela terra, não só nesse projeto nosso Bucafé, mas hoje o que se vê na televisão e pela mídia atual é que há conversão maciça das pessoas hoje. As pessoas têm se convertido, têm se tornado cristão, né? Alguns evangélicos, outros católicos, mas todos se tornando cristão, até mesmo no país, em países muçulmanos,
onde a fé cristã não é difundida, tem um certo impedimento. É verdade. Tem a conversão e pessoas morrendo. Você sabia que enquanto Morrendo. nós estamos tomando o cafezinho aqui, Tem gente morrendo por causa do evangelho. há pessoas hoje cristãos morrendo dentro dos países onde a cultura muçulmana ainda impera, e até em países comunistas, até mesmo na Coreia onde as pessoas são proibidas de expressar o seu sentimento. Do lado positivo, tem um aumento e a propagação do evangelho, que é um item desse tema de hoje que nós vamos estar comentando sobre discernir os tempos. Jesus. Um sinal da evidência da vinda de Cristo é o aumento do evangelho. O aumento do evangelho, principalmente o evangelho do reino, né? Esse é um item também desconhecido, É né? desconhecido, porque você ouve falar muito sobre a questão do evangelho da graça, onde todo mundo, a Tem maioria... diferença, então, do evangelho da graça e do reino? Na verdade, graça, o que é graça? É Cristo sendo dado gratuitamente ao ser humano, né? Graça. Então, é Cristo. Cristo é aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que faz prosperar. Isso daí é graça. Mas existe o evangelho do reino, que Deus mesmo, o próprio Filho, anunciou quando ele estava aqui. Olha só. E esse evangelho, ele ensina a pessoa a adquirir e a desfrutar da vida do Filho, para que possa absorver das virtudes dele um viver adequado conforme agrada o Pai. E na verdade, esse evangelho do reino é uma forma que Deus, por meio do evangelho, ensina os homens viverem A viver de a maneira de Deus. A maneira que ele A maneira quer de dos Deus. homens. Então eu não posso viver minha maneira, querendo fazer o que eu quero. Porque vamos supor que você sabe que Deus cura. Eu sei que Deus cura. Mas e se eu não andar como Deus quer que eu ande? O Evangelho da Graça, ele dá para você a liberdade de você poder ter o Senhor como Salvador, o Senhor como seu libertador, como aquele que cura, né? Mas verdade, ele não... A graça faz. Ela a graça, faz geralmente, isso. ela realiza, Ela realiza. E faz coisa em favor Porque do homem. não depende do homem, e sim dele. Agora o evangelho do reino já tem exigência. Aí já tem algo a mais, já depende também. Não é que Deus está cobrando a salvação, né? Não tem nada a ver. A salvação é mediante a graça, lembrando, é um dom gratuito lembrando de que Deus. os dois não é um distinto do outro, né? Os dois, eles se complementam. O evangelho da graça é o estágio inicial. Tem, acho que um livro aqui. Esse livro aqui, acho que é bacana bom, ele, Rafael. Os dois aspectos da salvação. Os dois aspectos da salvação. Vou mostrar aqui para a câmera minha aqui. Né? O produtor está ali centralizando aqui, né? Acho que dá para ver aqui. Então, os dois aspectos da salvação. Eu encorajo você a adquirir esse livro para estar mais inteirado, que uma questão é: eu sou salvo por meio da graça, porque Cristo realizou uma obra, então a minha salvação é mediante o que Cristo realizou. Não que depende de mim, mas depende não depende dele. do meu amor, porque o homem meu não modo ama de andar, Deus, das minhas responsabilidades cristãs. É verdade. Agora, o evangelho do reino, uma vez que eu me tornei filho de Deus mediante a graça, fui salvo pela graça, pela obra da cruz, do que Cristo pagou. Então agora, nessa nova etapa de filho de Deus, como filho de Deus, nós precisamos então andar da maneira que ele dita para nós, de acordo com as regras de Deus. Eu vou dar até um exemplo para você. Esses dias atrás eu ouvi uma pessoa falando assim: Rafael, por quê? Né? Eu sei que aquela pessoa, ele deu um exemplo, por que aquela pessoa, ela reúne em tal lugar, ela se diz cristão, mas ela acaba cometendo as mesmas coisas que ela fazia, mesmo que antes de crer no Senhor. Por que ela consegue, ou por que algo não incomoda ela? Né? Por que aquele cristão não consegue mudar? Porque, como diz, né? Tudo aquilo que Cristo fez na cruz, quando eu creio nele, eu consigo, Deus me dá a oportunidade de receber isso daí. Sim. Isso é o Evangelho da Graça. Então o Evangelho da Graça, ele depende de Cristo, não depende de mim. E nesse Evangelho da Graça, o homem passa a ser filho de Deus. Passa a ser filho de Deus. Mas ainda ele pode andar do jeito que ele quer.
É porque em partes, né? o homem continua sendo o homem ainda. Continua né? sendo pessoa, homem. né? Ele ainda não teve a experiência com Cristo. Ele ainda não teve um certo consagrar com Cristo. Porque né? Uma manifestação ali de poder se entregar realmente ao Senhor. É que no Evangelho da Graça, de acordo com o que você está falando, Rafael, o homem se torna filho de Deus, ou seja, ele nasce, mas ele é um bebê. Ele ainda é um bebê. Ele é um bebê que a Bíblia chama no grego de os filhos, acho que ruios, que é os bebezinhos, Sim. né? Tem dois termos para filhos no grego e é encontrado em Romanos 8. Um para filho maduro, que segue e vivem de acordo com o Espírito, e um para os que nascem, como é o mesmo princípio da concepção humana, da questão do nascimento humano. Com certeza. Ou seja, ninguém nasce adulto. Tem que ter um cuidado, né? E ninguém nasce adulto, né? É verdade. É quando ele crê, ele nasce de Deus. Agora, uma vez que ele recebeu a vida de Deus pelo Evangelho da Graça, foi salvo pela obra de Cristo, daquilo que Cristo realizou, não indica que ele já está da forma que Deus quer. Que ele já está como ele vai receber um 10 de Deus, né? Ou que Deus vai falar, olha, estou feliz com a atitude dele. Ele precisa ter uma transformação de vida. E quando você percebe que você está tendo uma transformação, é uma mudança de comportamento. Principalmente na mente, né? Na mente, né? E o seu procedimento começa a ser diferente. Você começa a se preocupar não só com as suas coisas, e sim com as coisas do Senhor. Então o Evangelho da Graça, ele trata da concepção, do nosso novo nascimento, como está em João capítulo 3. Aquele que não nascer de novo. Quando falou para Nicodemos. Então isso é graça, é para o homem nascer de novo, ser regenerado. Agora o Evangelho do Reino já trata do crescimento, do procedimento desse cristão. Questão do caráter, né? E aí existem regras que ditam como ele deve viver e andar. Viver e andar para ter um procedimento que agrada o Pai. Não é que agora eu vou ter que colocar igual aquela etapa de cavalo, coloca aqui, não, agora tem que fazer isso. É porque ele consegue, a partir do momento que ele consegue ter um crescimento de vida, ele consegue desenvolver nele as virtudes de que Cristo é. Olha que vamos supor, o amor, ele começa a amar mais. Na verdade, essa lei nova, essa lei da vida, não a lei no sentido de restringir, oprimir, mas essa lei de Deus, esse Evangelho do Reino, ele dita a maneira que o homem deve viver para que ele desenvolva um crescimento a ponto de se tornar como o Filho de Deus, aquele que no seu aspecto humano, na sua humanidade. Não na deidade, é impossível o homem ser como Deus, né? Mas aquele padrão, aquele viver humano do Filho de Deus, como ele se portava, esse Evangelho do Reino quer nos levar a ter aquele padrão da humanidade desse Filho, isso. Né? A humanidade de Cristo, como ele trabalhava, como ele agia, como ele se portava diante das pessoas. Porque além disso ainda tem como nós falamos do mundo que há de vir, né? O reino que vai existir agora na segunda vinda de Cristo, como está em Hebreus 2:5, existe lá um governo. E além disso existe uma herança. Há um governo. Como é que hoje nós sabemos, né, que existe a questão de tutores, né, que cuidam de pessoas que não estão apropriadas para receber uma herança? Vamos supor se uma família, né? Uma família, um pai e uma mãe é muito rico lá e eles acabam tendo uma questão de rompimento ou até de falecimento, a criança acaba ficando com os bens, mas ela não pode se apoderar porque ela não tem capacidade e habilidade para administrar os bens. Ela é menor. Ela é menor. Olha. No reino é a mesma coisa. Né? Como o Antônio falou que o Evangelho da Graça é quando ele nasce. Então ele tem aquele novo nascimento ali. Mas Deus não pode confiar o reino para ele, que é o mundo de há de vir, como nós falamos no passado aqui no programa anterior, que o governo humano, houve uma decadência muito grande. O governo humano está falido, né? Está falido, quebrado. Muitos não querem admitir, mas e o governo falido, religioso, né? Também. A questão da religião também, você nota aí a questão, muito, né? Teve isso aí entre os evangélicos e entre os não evangélicos também. Sim. Até mesmo a própria Igreja Católica tem um grande número de seguidores. Entre os cristãos você vê muitas coisas que mostram que a religião, não o cristianismo. O cristianismo não está falido. Não. O que está falido é a religião. A religião. Porque Cristo não é religião. Cristo não é religião. Cristo não por isso que nós não apresentamos religião, né? Nós não temos aqui que vender o nosso peixe, né? Nós comentamos a Bíblia porque
as pessoas precisam ter uma experiência de vida com Cristo. É verdade. Não com religião. Religião não salva. Não. Se religião salvasse, Cristo não precisava ter vindo aqui na Terra. Já tinha religião. Já tinha, né, mais de 100? Inclusive mais de 100 tipos de religião. Até o próprio judeu era religioso extremamente demais. Religioso, e precisou de Cristo. E tem um versículo em João que ele falou: vocês não querem vir a mim para ter vida. Então ter religião é uma coisa, e ter Cristo como vida é outra coisa. É outros 500, né? Esse mundo que há de vir, que você acabou de comentar, ou seja, nós estamos vivendo um período que nós falamos no programa anterior, que nós iríamos comentar, o que nós podemos até denominar aqui de Era de Jesus, que lemos um trecho em Marcos, princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Ou seja, teve um princípio dentro dessa era, pondo um fim na era velha, que era a era da religião, dos ritos mosaicos, da lei. Então havia muitas coisas praticadas pela religião. Inclusive surgiu lá o João Batista, né? Isso. Descrito nos evangelhos, essa figura, né, muito importante dentro dessa mudança, transição. Transição, mudando realmente uma era, né? Olha que responsabilidade. Essa responsabilidade de mudar a era, eu percebo, e a gente já tem comentado isso nas nossas reuniões, que é uma responsabilidade, inclusive você que está nos assistindo, que Deus quer confiar a todos nós. A todos nós. Todos os cristãos têm uma responsabilidade de mudar essa era, Rafael. É verdade. De mudar essa era, porque não é esse tipo de governo e de administração humana como nós estamos vendo hoje, né? Como você vê em Cuba foi um péssimo exemplo de administração feita por Fidel Castro durante um longo tempo, que ele foi ali, mandou ali e de certo modo o povo foi punido com o governo. Na Coreia do Norte também nós encontramos esse tipo de governo autoritário. A Rússia também teve esse tipo de governo. Então hoje é repleto os governos humanos. É notado que Deus, nem o homem está satisfeito com esse governo. Não, se você for, é só você perguntar pro ouvinte aí se ele está contente. Fazer uma entrevista, se pudesse fazer ao vivo aqui agora, aqui, falar para ele lá do outro lado, ele vendo, né, você está contente? Né? Você está contente com o que está acontecendo? Isso nós estamos falando a nível de presidência, né? Nível mundial. Vamos falar nível mundial, não vamos falar nem de nível municipal. Vamos falar isso de nível de país, né? Se você está contente com o que está ocorrendo, né? Com questão de tanto imposto que você paga e você vê que essa questão não reverte para você, né? Tudo aquilo que ocorre no mundo de hoje, né? Você trabalhando e nunca consegue adquirir aquilo que você tanto espera. Por exemplo, essas coisas dentro do tema de hoje, que o tema de hoje, nós não entramos nele, mas esse comentário que nós estamos fazendo, essa prévia, ela está dentro do tema, não tem como escapar, são né? sinais, são sinais que demonstram a segunda vinda de Cristo. Como João Batista pôs fim na velha era, fez uma transição para uma velha era, e importante que João Batista participou, né? Existe um povo, ele participou dessa mudança de era, né? E existe um povo hoje, Antônio, que está anunciando o evangelho do reino, né, junto com o evangelho da graça, anunciando para que exista e aconteça o final dessa era de novo. Como que as pessoas podem participar hoje, contribuindo para trazer o Senhor de volta? Porque hoje a maior parte dos cristãos em geral, nós percebemos que muitos querem aguardar a vinda de Cristo. Tem um ponto aqui, eu vou já mencionar aqui já, né, eu quero até ler aqui, pega na câmera aqui. Esse jornal, essa revista aqui, Vida para Todos, né, é uma... Aí. Vida para Todos. É uma grande oportunidade, Antônio, de você poder colocar nos lugares. É uma forma de apressar a vinda de Cristo. É uma forma de apressar, porque aqui fala assim, ó, eu vou até ler um pedaço aqui. Fala aqui assim que... olha só. Dessa forma, a colheita está sendo preparada para a segunda vinda de Cristo. Temos duas opções diante de nós: ficar sentados, acomodados, ou participar ativamente desse momento maravilhoso. O que você acha? Lembrando que todo mundo que ajuda numa eleição ou de um governo acaba tendo certos privilégios. Sim, né? sim. Isso aí você vê isso até nos reinos humanos.
É claro que se você apoia determinada pessoa, você acaba participando desse governo. E nós que temos a oportunidade hoje de estar ouvindo, os ouvintes que estão nos assistindo, que estão ouvindo isso, a maneira de participar de trazer o Senhor de volta, independente do grupo cristão que ele se reúne, ou se é católico, evangélico, seja quem for, desde que seja um cristão e crê na palavra de Deus, existem meios para as pessoas hoje utilizarem desses meios para trazer o Senhor de volta, por meio de livros, por meio até mesmo nós temos disponível a revista Vida para Todos, e por meio de folhetos. Tem muitos cristãos que imprimem folhetos, né? Verdade. Compilação de folhetos, que tem porção da palavra, e isso acaba mostrando o plano de Deus. Precisa despertar o povo, né? Nós falamos no programa anterior que Deus está dando oportunidade, né? Por ele não ter vindo ainda pela segunda vez, e mostrando por meio de sinais o que está ocorrendo, porque está escrito. Não tem como. Deus não vai. Tem um versículo, eu não lembro onde é que ele está, mas Deus primeiro ele revela para os profetas. Isso aí está descrito que ele não vai fazer nada antes de revelar aos seus servos, os profetas. É verdade. Então ele revela primeiro, se não me engano é Isaías, não estou lembrado se é lá. Então ele revela primeiro aos profetas, né, que possa também mostrar às pessoas os acontecimentos que estão ocorrendo. Então a Bíblia está mostrando que haverá rumores de guerra, sinais no mar. Olha só, até no céu. Aqui tem até esses versículos. Você leu aí? Que são os eventos que mostram a vinda do Senhor, o fim desta era, né? Uhum. Em Mateus 24, o versículo 6, o versículo 6 fala assim, bom, o 5 aqui é até engraçado, né? Se a pessoa que leu isso aqui no primeiro século, era até difícil de acreditar que algumas pessoas iriam dizer que era Cristo, né? E Cristo falou que haveriam pessoas falando que era Ele. Hoje tem quantas pessoas falando que é Cristo, né? Hoje tem cada coisa por aí. E no versículo 5 fala, porque virão muitos em meu nome. Não é porque uma pessoa vem em nome de Deus que ele está fazendo a vontade de Deus. Quantos são enganados hoje? São muitos. Quantos usam o nome de Deus para enganar? Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E o problema, Rafael, é que engana, né? Engana mesmo. Aí o 6 fala, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Então, isso aqui são os princípios, ou seja, são os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Então, hoje está cheio de rumores de guerra, tem rumores sobre guerra? Muitos, né? E nação contra nação também. Nação contra nação, reino contra reino, né? Você vê lá agora o problema contra a Coreia e Estados Unidos querendo cortar o fornecimento a própria Europa também, retaliação, né, devido com às alguns bombas, testes né? nuclear lá. E então você vê rumores, né? E de certo modo rivalidades, né? O problema também da crise na Europa, né? A crise financeira hoje dentro da Europa. A fome que ocorre nos países, né, africanos, né? Dentro do Brasil, no Nordeste, diz que tem fome, né? Olha só. Tem fome também. Em um país tão abundante, né, em alimento, né? De certo modo, não é distribuído, né, o alimento como deveria, né? No princípio da Bíblia, né? Então sereis atribulados. Acho que será que nós estamos longe do tempo do fim, Rafael? Não. Ou as pessoas estão passando por tribulação? Eu não sei. Eu creio que todo mundo passa por tribulação, situações. Eu posso até perguntar para você que está assistindo aí. Você acha que o que pode ocorrer, ou qual benefício o ser humano vai ter se ele viver mais 10 anos aqui? É isso, ou 20 anos. Você comentou comigo essa semana, eu fiquei impressionado com o que você falou, eu não cheguei a ver essa notícia, de uma decapitação de umas crianças nos Estados Unidos. O pai chegou em casa e viu lá os 3 filhos decapitados, né? Então, ao ponto de o homem chegar nesse sistema, né? Onde as pessoas vão para a escola e não sabem se voltam. Você lembra naquela época que houve aquela matança, onde o aluno entrou lá nos Estados Unidos, matou lá o povo, aí depois ocorreu aqui no Brasil novamente, e quando teve um alerta, toda a família já estava na frente da escola, quer dizer... atribulada. A mãe fala assim, filho, vai para a escola. Mas
muitas das vezes ela fica matutando na cabeça dele, será que ela vai conseguir era voltar? Um lugar voltado ao ensino, a educação se torna um centro onde a de pessoa pode violência, levar né? arma, droga, né, e outras coisas. Né? Então as pessoas estão sendo atribuladas. E até tem dentro desse versículo 9, é uma referência ao povo judeu, não só aos judeus, mas aos cristãos também, que são odiados em alguns países. Fala, serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Né? E o versículo 9 fala assim, vos matarão também. O 9 fala, serei atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você lembra daquele evento feito por Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, que matou 6 milhões de judeus, inclusive ciganos e cristãos, e algumas outras pessoas que foram mutiladas. Eu estava vendo um documentário na TV Story, do canal por assinatura, mostrando que nessa época foram mortos 300 milhões, foi 6 milhões de judeus, e tem um documento mostrando, inclusive público, que foi morto 300 milhões de indianos nessa época, e não foi divulgados para o mundo. Com certeza, né? Para você ver que uma autoridade de uma pessoa consegue fazer um desastre, né? Uma tragédia tão grande nisso daí. Agora, Antônio, é até bom, eu acho que o nosso tempo também está escasso. E quando, né, nós estamos falando da questão de desvendar os finais dos tempos, né? Discernindo os tempos. Finais né? Os tempos finais aí. Né? Tudo isso ainda há de ocorrer, não está longe, né? E nós temos que alertar também que não é porque o Senhor volta, né, resolveu. Na verdade, para aqueles que vão... Na verdade, para alguns será punição, né? Para alguns... Não que Deus é ruim. Não que Deus é, porque Na verdade, Deus é justiça Ele está dando e amor. oportunidade para as pessoas... As pessoas têm que se arrepender, se voltar ao Senhor, né? E fazer a vontade dele. Mas tem alguns que vão se beneficiar com a vinda do Senhor, né? Aqueles que estão sempre fazendo a vontade vão se beneficiar. Os filhos maduros, Os filhos maduros vão ser colhidos, como fala lá em Apocalipse 14, né? A seara já está madura, né? E por incrível que pareça, Rafael, Cristo vai administrar esse mundo e se mostrar como se faz, né? Aí vai ter o governo. Agora vai ter governo. E também lembrando que quando o Senhor voltar, Ele vai arrebatar os vencedores, né? As pessoas que fizeram a vontade dEle, que sempre colaboraram com o seu reino, como você falou. Mas também existe a questão do reino que vai continuar aqui na Terra. Lembrando que ninguém vai ser tirado do planeta, porque o alvo de Deus é pôr o planeta em ordem, né? A Terra será administrada por Cristo e os vencedores, aqueles que apressaram a vinda contribuíram do Filho de Deus, com a contribuíram questão. com a vinda lembrando do que Filho quando, de Deus. Lembrando que quando o Senhor arrebatar o seu povo, ainda permanece aqui um Rafael, governo terreno, né? Eu até vou ler aqui um versículo em Lucas 19, que algumas pessoas talvez nunca ouviu falar dessa questão das pessoas, dos cristãos que participam, contribuem com a volta do Senhor, apressando a volta do Senhor. Muitas pessoas não sabem qual a função de um cristão no mundo vindouro. Ou seja, como o mundo anterior teve um fim, a era anterior teve um fim com João Batista, teve a era de Cristo, a era que nós estamos vivendo, essa era terá um fim, de acordo com Mateus 24:14, será pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, então virá o fim. O fim dessa era, não do mundo. Não do mundo, o fim dessa era. E Cristo voltando segunda vez, como os relatos bíblicos apontam, todos os que cooperam para trazer o Senhor de volta, apressando a vinda do Senhor, terão uma participação governando cidades no mundo galardão. Que há de vir. Que é o chamado galardão. Que é um prêmio. Está em Lucas 19, você que é cristão tem uma Bíblia na sua casa, você pode ler essa parábola a partir do versículo 11, e dentro do versículo 18, você lendo com mais cuidadosamente na sua casa, você vai ver que na vinda de Cristo, os que cooperaram com trazendo o Senhor de volta, receberão cidades. Fala assim, veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5, essa mina diz respeito a responsabilidade de pregação do Evangelho. É verdade. A este disse, Cristo vai falar para essas pessoas, terás autoridade sobre 5 cidades. Tem aqui uma certa administração de distribuição de cidades para aqueles que
cooperarem com a pregação do Evangelho. É verdade. Como no passado existia os reinos lá, o reino, né, sobre um rei, né, ele tomava conta de certo território, dentro do né? seu império, do seu império, certo do seu território, e ali dentro daquele reino ali, ele tinha as pessoas que eram seu braço direito, né? Tinha as pessoas que administravam, ajudavam ele a administrar, né? Então é o que vai ocorrer, o Senhor como rei e aqueles que fizeram a vontade dele como seus colaboradores. Lembrando, né, que isso parece fascinante, né? E até para algumas pessoas que pela primeira vez eles estão participando, eles possam ficar impressionados com essa questão, mas não é um privilégio de alguns. A questão de governar no mundo que há de vir é um privilégio para todas as pessoas, inclusive quem está assistindo agora, participando, verdade. Não é uma... não é impossível. Não é impossível e não é só para determinado grupo, para algumas pessoas. Toda pessoa que quiser participar de propagar o Evangelho, né, por meio de livros, revistas, de rádio, televisão, todos que contribuírem com a propagação do Evangelho, do Reino, também poderão participar desse governo no mundo que há de vir. Lembrando que Deus é justo. Se você realmente participou, Ele vai... É porque a salvação, a salvação não tem preço. A salvação não tem preço. Agora a questão, mas o reino tem um esforço. Precisa de esforço. Louvado seja o Senhor. Antônio, nós estamos aqui já quase no tempo. Já terminamos, né? A semana que vem, agora o próximo programa, nós vamos continuar ainda falando um pouco mais sobre a vida de Cristo e falarmos um pouco dessa diferença de galardão, salvação e galardão. Acho que é bom nós voltarmos a falar um pouco. Né? Lembrando do jornal também, né? Se você quiser adquirir o seu jornal, adquirir, que eu falo, é ir buscar. Ou se ligar e falar assim, né? Nós queremos aqui que você possa, dependendo do lugar, ou não tem como buscar, a gente pode até ter comunhão, entregar para você. Isso daqui nós vamos distribuir para você levar as pessoas, é uma maneira que você está fazendo. Rafael, que você faz isso, até mesmo dar de graça essa revista aí, qual que é o seu foco? Contribuir. Que interesse que é esse? É contribuir para o reino, né? Para que as pessoas possam realmente perceber a necessidade, como alguém também um dia fez isso por mim, né? O Senhor dispensa o seu amor, e o amor de Deus consegue alcançar outras pessoas, né? Até por meio de uma revista. Graças a Deus. É muito bom, né? Chegamos ao fim desse programa. Você que participa, entra em contato conosco pelo site, né? E fale conosco, né? Mande um e-mail para nós, tem aí o nosso e-mail, tem o site também da igreja, né? Tem o site da igreja. Eu peço ao produtor que possa deixar disponível para as pessoas entrar em contato conosco. Nós queremos agradecer a participação de vocês e contamos com a presença de vocês sempre que você puder. Fiquem conosco no programa Vida para Todos, viu? Jesus é o Senhor, Deus abençoe cada um de vocês. Nós pedimos ao Senhor que guarde a sua família, os seus familiares, que dê saúde, dê muita disposição, né? Um coração guardado pelo Senhor, que proteja no mundo de tanta violência, o Senhor possa guardar toda a sua família, a sua saúde física também, como a sua saúde espiritual. Amém. Jesus é o Senhor. Até o próximo programa Vida para Todos. Aleluia. Jesus é o Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então.